Oi, gente, tudo bem? Não sei quem exatamente está assistindo esse vídeo, né? A princípio ele é para os meus amigos que não podem ir no estudo bíblico dessa semana, mas se tiver outras pessoas assistindo, sejam muito bem-vindos, né? Esse é um estudo bíblico de Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, e se vocês tiverem alguma contribuição, quiserem falar alguma coisa, né? Até me corrigir se eu falar alguma coisa, né? Porque o certo é o que está na Bíblia, né? A palavra de Deus é a verdade, mas eu estou aqui como uma mera pecadora, né? Fazendo esse estudo bíblico, né? Nessa reunião entre amigos. Então, é isso. Hoje vamos estudar Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Acho que esse vídeo não vai ter cortes, mas até o final a gente vai descobrir. E a primeira coisa, né, que eu queria começar é fazer uma pergunta. Quem é você? Quando alguém te pergunta, né, às vezes numa entrevista de emprego, ou você não conhece a pessoa, como que você se apresenta? Você fala seu nome, a sua idade, onde você mora, sua profissão. Essa é uma pergunta aí para vocês irem pensando. Mas, enquanto isso, né, vamos contextualizar o livro de Gálatas. Gálatas, ele é uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né, por volta do ano 57 depois de Cristo. E nessa região, né, dos Gálatas, tinham 4 cidades que foram evangelizadas, né, por Paulo na companhia de Barnabé e Tito. E isso, né, é falado lá em Atos, capítulo 13, do versículo 14 ao 52. E aí, lá fala, né, que eles chegaram a Antioquia e Psídia, e mais pra frente dá o nome às outras 2 cidades que eles foram. Então, vamos começar aqui, né, lendo Gálatas. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por seu Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que são comigo, as igrejas de Gálatas. A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. E aí agora a gente volta, né, a pergunta inicial, né, que é quem você é. E a gente percebe que, né, que perpassando ali as cartas de Paulo, Paulo sempre começa se identificando como filho de Deus, como sendo salvo pelo Senhor Jesus Cristo, né, nosso Salvador. Então isso é uma das características muito importantes de quem é um cristão. Porque qual é a nossa identidade? A nossa identidade não é a nossa idade, não é onde a gente mora, não é o nosso trabalho, não é o que a gente faz. É quem a gente é em Cristo, e nós somos filhos de Cristo. Nós estamos aqui por Cristo, né, e fazemos as coisas para Ele e através dele. Então, por isso, né, da pergunta inicial, que é tão importante a gente identificar quem somos em Cristo. E fica aí, né, um desafio, quando alguém perguntar quem é você, já falar, sou filha de Cristo, ou filho de Cristo, enfim. Então, vamos continuar aqui, né, agora do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns de vós inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, que além do que já recebestes, será anátema. E a primeira coisa, né, vamos explicar o que é a palavra anátema. É uma palavra que vem do grego, né, de ano e tema, que significa coisa posta de lado. O que é uma coisa posta de lado? Alguma coisa que não importa, alguma coisa que não deveria estar ali. Então a gente entende o anátema como se referindo a algo que é uma maldição, algo que é reprovado aqui. Então, aqui bem reprovando mesmo essa característica que estava, esse fato, né, que estava acontecendo ali com os Gálatas, que era a reinterpretação de um outro evangelho, né? Ali foi pregado para eles o evangelho, né,
de Cristo e outras pessoas ali, dentre eles, estavam ensinando outras coisas, estavam tirando de contexto, né, o que é o evangelho. Que é uma das coisas que acontece bastante hoje em dia, principalmente com as fake news, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de estar seguindo mesmo a palavra de Deus. E essa carta, né, ela foi escrita justamente para alertar, principalmente esses 2 primeiros capítulos, né, alertar os cristãos quanto ao que estava acontecendo, porque eles ouviam ouviam essa nova forma de evangelho que estava vindo dos judeus, né? Já vamos adiantando aqui, que eles quiseram ensinar algo diferente. E isso começa, né? Até mesmo quando foi a primeira vez que Paulo foi lá, né? Que aí a gente vai agora caminhar para Atos, o capítulo 13. E nesse capítulo a gente vai começar lendo do versículo 13, que é quando Paulo ele chega ali naquela região. E aí a gente vai ler do 13, no capítulo 13 a gente vai ler do versículo 44 até o 52. No versículo 13 é quando fala que ele chegou ali, mas a gente vai ler mesmo a partir do versículo 44, que depois, né, que os gentios pedem para que eles preguem novamente no sábado, começa essa passagem aqui. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim o mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram para fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí, a gente vai ler também agora o capítulo 14, do versículo 1 ao 7, que é eles nessa outra região, contando o que também aconteceu lá. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apredejarem, sabendo assim, fugiram para Listra e Derbe, as cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, isso aconteceu desde o momento que eles foram ali pregar, né? Porque não se os judeus tinham essa questão, né? Que, nossa, eles estão pregando para os gentios, né? Então, assim, o que eles estão falando não é certo, o que nós fazemos é certo, a nossa cultura é certa, os nossos hábitos são certos, né? E eles se apegavam muito ali também às leis que eles já conheciam, né? Que é o que tá ali no Velho Testamento. Então, eles não estavam com o coração aberto para escutar o Evangelho de Jesus Cristo, que tinha morrido por nós na cruz, né? Nessa época, ele já tinha ali se apresentado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, já tinha se apresentado ali, né, de forma espiritual para Saulo, né, na época, que ficou 3 dias cegos, e depois, né, se torna Paulo aquele que foi ali levando o evangelho para os gentios, né, que era também um judeu que, inclusive, matava, né, aqueles que pregavam a palavra de acordo com o que Jesus ensinou. Então, ali os judeus, eles não entendiam que eles eram iguais e que de nada vale ritos e cultura se realmente não tem a fé, né? Então, vamos continuar aqui, né?
agora o versículo 10 de Gálatas. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, além desse contexto, né, da pregação do evangelho, esse versículo fala muito com a gente no sentido de quem é que você está agradando? As suas atitudes são para agradar a Deus ou para agradar outra pessoa? Então, a gente tem que sempre ter isso, né, na nossa mente e lembrar de outra coisa. Se agradar antes de agradar a Deus, será que isso é o correto a se fazer? Essas são algumas perguntas para a gente ter sempre em mente, para a gente poder reavaliar os nossos comportamentos, estudar a mesma palavra e ver o que se fala sobre isso. Continuando então, no versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Essa parte aqui, ela é muito importante, né? Porque conta mesmo ali para os Gálatas como foi que Paulo começou ali nessa caminhada. Mas, além disso, traz uma reflexão pra gente que Paulo explica ali, né? Que nada provém da gente, tudo vem de Deus. E ele recebeu o chamado ali e ele seguiu, ele obedeceu. Então, uma pergunta, né, aí que... Você tem seguido o seu chamado? E a gente, às vezes, recebe um chamado, mas fica tão em dúvida, pergunta para um, pergunta para outro. Nossa, será que é isso mesmo? Mas será que, então, a gente fazendo isso, a gente não tá menosprezando o que é Deus? Porque esse Deus, ele é onipresente, onisciente. E ele tem, né, como tá ali na própria palavra falando, uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Por que é que a gente continua ainda duvidando tanto, tendo tantas dúvidas e procurando meios da carne, ou seja, outras pessoas querendo saber, mas será que isso é bom para mim mesmo? Sabe? Então, assim, a gente tem que parar também para pensar um pouco nisso, porque isso aqui tem exemplos de pessoas que receberam o chamado e foram fazer o que era a vontade de Deus, sabe? E com isso alcançaram tantas outras vidas para Jesus, e a gente sente tanto desse amor de Cristo, sente tanto do mover de Cristo nas nossas vidas. Como é que a gente ainda pode querer reter isso só pra gente, sabe? Como é que a gente não quer sair falando pra cada pessoa que a gente vê na rua? E eu falo isso inclusive pra mim, porque assim, eu não saio falando pra qualquer pessoa assim na rua, né? Mas talvez seja a hora de começar a pensar formas e maneiras de fazer isso. Claro que também de forma que a gente não vai, né, tá ali de alguma forma desrespeitando as pessoas. Mas tá na hora mesmo da gente se posicionar e entender qual é o nosso chamado. E é o chamado, sim, de todo cristão, ide e pregai o evangelho por todo mundo. Isso tá ali na Bíblia. Assim, não precisa nem às vezes de Deus chegar e falar pra você, porque ele já deixou na palavra dele, que também é a nossa forma de conversar com Deus, falando o que ele queria que a gente fizesse. Então, é isso. Agora, continuando, né, no versículo 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam com Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificaram a Deus a respeito de mim. E agora, né, começando o capítulo 2. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação.
e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou tivesse ocorrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, e para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como o de Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente a Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, guarda essa informação, a graça que já me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando a Pedro, a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que com alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, não vive como os gentios, por quê? Obriga os gentios a viverem como judeus? Então, né, esse início do capítulo 2, ele vai estar falando, né, quando Paulo, ele vai ter ali com os apóstolos, né, novamente em Jerusalém, e aí ele fala, né, sobre a questão da circuncisão, porque os gentios, eles não eram circuncidados, mas tinha quem, né, por exemplo, os apóstolos que eram judeus, pregavam ali o evangelho da circuncisão. Mas não queria dizer que o evangelho que Paulo pregava estava errado. E ali mostra uma situação em que Pedro, estava ali comendo no meio dos gentios, mas quando chegaram outras pessoas circuncidadas, ele ali se afastou, assim como Barnabé ali. E aí, Paulo, ele já pergunta, né, como é que você, sendo judeu, não age como gentios, como você quer que eles ajam como um judeu? Então, algumas práticas, né, ali entre eles eram diferentes, só que Paulo foi chamado para estar pregando ali para os gentios. E ele mostra ali uma situação em que ele estava até mesmo fazendo um tipo de discriminação ali, né, contra os gentios, porque achava que eles deveriam seguir ali a questão da circuncisão, e como não estavam seguindo, se afastava dele, porém apenas quando estava na vista de outras pessoas. Então, essa é uma das coisas que fala, né, em outras passagens da Bíblia, que é que Deus não faz acepção de pessoas. E ali, naquele momento, quando Jesus tinha morrido para salvar a todos nós, não era você ser judeu ou não ser judeu que ia te impedir de ser salvo. Então, vamos continuar aqui, né, no versículo 15, né, de Gálatas. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, aqui Paulo está falando claramente o que Jesus deixou ali pra gente, né? Quando ele estava aqui na terra, que quem crê, que fala ali até mesmo em João, todo aquele que nele crê será salvo, né? Então, Deus, ele dá ali o seu Filho único. Gente, perdão, não sei se isso tá em João não, tá? Mas enfim, isso tá em alguma parte da Bíblia, podem pesquisar, tarefinha. Enfim, quando fala ali que todo aquele que nele crê será salvo,
é essa questão, é isso que vai salvar as pessoas, é a graça de Deus, é o sacrifício que ele fez por todos nós ali na cruz que justificou os nossos pecados. Então não é a lei que vai justificar os seus pecados, não é a lei que vai te levar à salvação, não é aquilo ali que eles viviam como tradição que vai salvar a eles, porque ali você tá então falando que o sacrifício de Jesus foi por nada, porque eles já tinham a lei, então tudo certo, mas não é isso que Jesus ensinou pra gente. Então é isso que Paulo estava ali relembrando naquele momento, que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pela lei. Então é isso. Então vamos aqui, agora, né, que já se passou essa parte, né, do início do capítulo, né, falando sobre essa questão da circuncisão, vamos voltar naquela ideia que eu falei pra vocês guardarem, sobre Tiago, Cefas e João serem considerados as colunas. E o que acontece? Nesse texto bíblico fala que eles eram as colunas ali da igreja primitiva e nesse sentido eles eram as colunas da casa de Deus. E a coluna tem toda essa questão da firmeza, de ser aquilo que sustenta uma casa. É a coluna que dá estabilidade para as construções e ela também possui alguns significados importantes nas escrituras. E algumas pessoas que foram, né, aqui na história da Bíblia, levantadas como colunas por Deus, né, são pessoas que tiveram um trabalho ali dentro do reino de Deus. Então, vamos citar aqui algumas passagens, né, que falam sobre isso. A primeira passagem é de Gênesis 28, versículo 16. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça, e pôs por coluna e derramou azeite em cada uma delas. Então aqui já explica o que é o significado dessa coluna, né? Como é importante, né, essa formação da coluna. Aí vamos aqui a uma outra passagem que é em Êxodos, capítulo 13, o versículo 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aqui a gente tem primeiro, né, essas passagens que vão estar falando pra gente o que significa, né, uma coluna. Na primeira, né, ali foi uma coluna, foi montada ali como um local santo. Depois aqui a coluna, né, quando os hebreus estavam ali no deserto, né, servia como forma de guiar ali mesmo. E aí, agora uma outra passagem, né, que é 1 Samuel 2, versículo 8, que é uma parte que Ana tá falando ali, né, num cântico pro Senhor. Levanta o pobre do pó e, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, aqui tá falando mesmo sobre a questão, né, da glória ali, sobre ser um alicerce. E, por fim, né, Jeremias, capítulo 1, do verso 18 ao 19. Eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Então, aqui tá dando mesmo a Jeremias esse título de coluna ali, né? Que ele tava servindo ali como um alicerce, como uma pessoa que estava mesmo ali, né, nesse contexto das passagens, sendo uma pessoa que estava guiando ali as pessoas ali como profeta, ele estava indicando ali o caminho. Então, em Apocalipse 3:12 também, Jesus faz uma promessa que nos diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, é importante que a gente tente ser coluna, que a gente tente ser a pessoa que vai estar ali servindo de alicerce para os nossos outros irmãos na fé, que a gente possa estar sendo essa pessoa, né? Que a gente possa ser essa pessoa que sirva de caminho para outras pessoas, que a gente possa ser a pessoa
que vai estar ali ajudando a resolver os problemas, que vai estar ajudando a fortalecer a casa do Senhor, o reino do Senhor aqui na terra. Então, o que a gente está fazendo até então para ser coluna, sabe? Isso é uma das coisas que fica aí pra gente pensar. E aqui, né, por fim, para terminar o 2 Gálatas, né, a gente continua lendo aqui do 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais para mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de beldade, ou seja, à toa. Então, esses últimos versículos aqui bem explicando isso, que quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, quando a gente passa também ali pelo batismo, a gente deixa de viver por nós mesmos, mas a gente passa a viver pro reino de Cristo. Então, não tem essa tipo, a minha vontade é maior do que a vontade de Deus. Até porque não faz sentido nenhum. Porque se Deus já sabe tudo, ele é onipresente, onisciente, né? Como eu falei antes, como é que você quer confiar na sua própria vontade e não confiar naquilo que Deus tem preparado para você, nos sonhos que Deus preparou para você? Então, esse final desse capítulo é realmente pra gente pensar nisso e pra gente entender qual é a nossa parte no reino de Deus e pra gente entender que a nossa entrega não é pra ser uma entrega que é 50%, uma entrega que é 90% ou uma entrega que é 99%. Não, isso não é suficiente. A nossa entrega tem que ser 100% pra Deus. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários coisas, né, que vocês acharam, complementar também, falar sobre alguma outra interpretação que vocês tenham tido. Isso tá parecendo muito coisa de youtuber, mas enfim, né? É isso aí. Espero que tenham gostado. Tchau!